distância. É interessante que a Bíblia ela vai começar a nos falar no capítulo 24 sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele havia sido morto, ele havia ficado 3 dias, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E é interessante que esses discípulos, eles resolvem abandonar tudo e voltar para a sua vida no terceiro dia. Ou seja, eles mesmos não estavam acreditando no que Jesus tinha falado. Que Jesus ele falou, é para ficar em Jerusalém, porque eu fui, mas eu vou voltar. E aí, aqueles discípulos, eles estavam decepcionados. E eles resolvem fazer um caminho de volta para Emaús. Só que a Bíblia ela vai nos falar que ficava cerca de 12 quilômetros e eles tinham que ir a pé. Então, assim, não era uma caminhada tão curta. E eles resolveram largar tudo e voltar. Ou seja, estavam decepcionados. Porque eles achavam que Jesus tinha vindo para fazer a vontade da carne deles. Mas não era isso que Jesus havia vindo fazer. E esse é o contexto. Jesus ele havia sido crucificado, mas ele tinha ressuscitado. E aqui no verso 14 vai dizer assim: iriam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Eu fico imaginando aqueles 2 discípulos falando, peraí. Aí eu ouvi algumas mulheres falando que Jesus ele ressuscitou, mas eu mesmo não vi. Será que isso é invenção dessas mulheres? Será o que aconteceu? Quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui não, eu vou voltar lá para onde eu estava, para Emaús. Que Emaús provavelmente era uma terra onde ficava a família, talvez os negócios, talvez algum deles até tinha abandonado alguma coisa lá em Emaús e vindo para Jerusalém. E aí eles começam a falar entre si: menino, você viu o que aconteceu? Que ele a volta que deu aqui em Jerusalém agora? Você viu? Ele falava tão bem, ele pregava tão bem, curou, ressuscitou mortos, mas agora ele morreu, está lá, a tampa do túmulo está fechada. Só que ele já havia ressuscitado, mas eles não esperaram para ver. Aleluia! E no 15 vai nos dizer assim: e aconteceu que indo eles, falando entre
acostuma. Hoje eu estava lá orando antes de confirmar a palavra. Eu falei com o Senhor: Senhor, eu não quero me acostumar com a tua presença. Porque a gente que é cristão, a gente vai se acostumando com a presença do Senhor. Peraí, hoje cantou um corinho, eu senti a presença do Senhor. Quando for no domingo a gente está querendo sentir a mesma coisa, mas não, eu quero sentir uma coisa diferente. Porque o meu Deus é grande e Ele vai me permitir sentir coisas diferentes. Mas tudo para a honra e glória dEle. E aqueles discípulos, eles estavam decepcionados. Como foi que você entrou aqui nessa noite com o Senhor? Você entrou com um sentimento de gratidão ou de decepção? Porque parece que não, eu estou indo para a igreja. Mas muitas das vezes a gente vem decepcionado com Jesus, porque Ele não fez aquilo que eu queria que Ele fizesse na minha vida. Ele fez na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, mas não fez na minha. Jesus, eu não vou levantar a minha mão porque o Senhor não fez isso por mim. Senhor, eu queria que o Senhor restaurasse isso, o Senhor não restaurou. Agora eu vou te servir diferente. Não é assim. Jesus, mesmo Ele não fazendo por mim, Ele continua sendo Deus. Mesmo Ele ainda não fazendo pela minha vida, Ele continua sendo poderoso para fazer pela vida do meu irmão. E aí Jesus, Ele vai dizer, e respondendo o nome dele era Cleófas, e disse: És tu só peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido esses dias? Sabe, eu aprendo uma coisa muito linda com Jesus. Jesus, Ele sabe de tudo que acontece comigo e com você, mas Ele quer que você e eu conte para Ele. Ele sabe de tudo, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas mazelas, dos nossos pecados ocultos, mas Ele quer que você conte. Ele quer que você fale com Ele. Aleluia! E Jesus, Ele fala para eles: mas quais são essas coisas? Eu acho lindo como Jesus, Ele se revela até mesmo para quem falava que conhecia Ele. E aí eles começam a falar as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele era tudo isso, só que eles não acreditavam. Ele era varão poderoso, ele era profeta para todo mundo, menos para os dois. Porque fez tanta coisa para todo mundo, mas para nós não fez. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Deixa eu te falar uma coisa: aqueles discípulos, eles estavam totalmente enganados, porque não foi aquele povo que entregou Jesus, foi Jesus que se entregou. Porque se Ele não quisesse se entregar por amor a mim e a você, Ele não precisava fazer isso. Não seriam os príncipes, não seriam os sacerdotes que o iam entregar, não. Ele mesmo foi lá: ó, eu me entrego, chegou a minha hora. Nós podemos ver no decorrer da Bíblia que quando não era chegada a hora dele, ele se escondia, porque não era chegada a hora. Mas quando chegou a hora, ele se entregou. Quando Judas, quando ele chega lá com os sacerdotes e com os soldados, interessante é que Jesus começa a perguntar para ele: o que vocês estão procurando? Já sabendo que era eles. E aí Judas, ele vem e dá um beijo em Jesus, e Jesus, ele vai. Se não fosse a hora de Jesus se entregar, ele não iria. Ele iria de novo sair de mansinho, igual ele fez muitas vezes, porque agora era chegada a hora. Aleluia. Então não foi os príncipes, não foi os sacerdotes que pegaram e entregaram ele, não. Ele se entregou por mim, se entregou para você, para que hoje nós estivéssemos aqui louvando, exaltando e glorificando o nome dele. E eles começam a falar, ele fala com ele: ó, nós esperávamos que ele fosse remir a Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje é o terceiro dia que essas coisas aconteceram, já estava no dia, ele já havia ressuscitado, mas eles estavam ali com os olhos fechados. E aí olha só para vocês verem
só da boca para fora, não acredita. Tem gente que ouve falar que Jesus restaura casamento sim, mas pensa, vai restaurar de todo mundo, menos o meu. Tem gente que pensa, Jesus vai libertar das drogas todo mundo, menos a minha família. Jesus vai tirar do vício todo mundo, menos a minha família. Não, nós precisamos crer que Jesus ele é poderoso sim, para fazer a vida do outro, mas também para fazer a minha vida. E se eu ouço falar das maravilhas que ele faz na vida do outro, é só eu esperar, é só eu me manter fiel, porque uma hora ele vai fazer na minha também. Porque peraí, se eu sirvo a ele, se eu sou um vaso, e se eu estou me quebrando na presença dele, calma que ele está te moldando, ele está te transformando, ele vai te fazer um vaso novo sim, mas para que a glória não seja de você, mas seja dele. Está demorando, está doendo, sim, espera mais um pouco, porque ele vai fazer. Mas infelizmente a gente esquece sempre de olhar para o melhor do outro e comparar com o nosso pior. Nossa, mas já prega bonito, já fala bonito, já faz isso, faz aquilo outro. Irmãos, se vocês me pegar um tempo atrás para falar, eu só falava né, porque é assim. É só começar, é só deixar Deus te moldar, porque não é da gente. Mas não, Deus usa tanto, pelo menos me usa, deve ter alguma coisa diferente. Não, Deus ele não tem neto, ele tem filho. Se você quer ser usado por ele, se coloca na posição, porque nós somos filhos. E uma hora ele vai te levantar, vai te usar. Talvez não seja da maneira que você quer, mas ele vai te usar de alguma forma. E aqui vai falar, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que diziam que ele vive, glória a Deus, ele vive. Mas aqui está falando, hein, peraí, eu ouvi falar que as mulheres viram ele, eu ouvi falar, peraí, hoje é o terceiro dia, e até visão de anjo eu ouvi falar que teve. Mas por que está indo embora então? Ai, Jesus, se nós pudéssemos entender o que se passa dentro do coração de todo mundo. Mas graças a Deus nós não podemos. Nós não sabemos nem o que passa no nosso direito. Por isso nós temos deixado tudo nas mãos do Senhor. E ele lhes disse, honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus estava falando, peraí, vocês estão me contando todas essas coisas, mas já não foi dito pelo profeta Isaías que ele viria, que ele passaria, que ele seria moído pelas nossas transgressões, que o pecado que estava sobre nós agora estava sobre ele, mas não foi dito. Foi dito, mas não foi da maneira que eu queria, mas foi da maneira que a palavra quis que fosse. Aleluia. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Imagina Jesus falando, falou isso lá em Gênesis, tinha a Bíblia, né? Falou isso lá no comecinho, que viria de uma mulher que seria assim, assim, assim. Vocês não sabem que foram assim? Aí talvez eles pensam, né? Eu escutei alguém falar que foi desse jeito assim mesmo. E a gente é assim, e a gente é cabeça dura para deixar as coisas de Deus entrar. Glória ao Cordeiro. E aqui vai falar, e chegando à aldeia para onde ia, ele fez como ia para mais longe. Isso que eu acho mais lindo, Jesus. Jesus, ele estava andando com eles, caminhando com eles. Imagina, o caminho no caminho. Gente, é muito caminho. É o caminho no caminho. No caminho, o caminho estava andando junto. Eles estavam andando no caminho, regressando, mas no caminho, a verdade e a vida já tinha encontrado eles e falando, não, vocês são muito preciosos para me deixar vocês regredir, não. Eu quero vocês de volta. E aqui vai falar que Jesus ele fez como ia para mais longe. É lindo isso.
presença de Jesus quando a gente sente algo inexplicável. É verdade. Quando você entra no seu quarto, quando você dobra o seu joelho, não dá nem vontade de você levantar assim, meu Deus, eu tenho que lavar mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer outro. Mas tá tão bom aqui, tá tão gostoso a presença. Porque a presença ela nos envolve, a presença ela nos sente. E aí ele fez como ia para mais longe. E quando ele estava lá falando, ele falou, não, fica mais um pouquinho aqui com a gente. Eu não estou te conhecendo, eu não sei quem você é, mas a sua conversa está tão boa. O que você está falando comigo está queimando dentro do meu coração. Fica comigo mais um pouquinho. Será que nessa noite você pode falar com Jesus? Jesus, fica comigo aqui mais um pouquinho. Senhor, eu estou aqui, eu estou sentindo a tua presença, mas quando eu sair por aquelas portas, Senhor, vai comigo também, Pai. Deixa eu te sentir no caminho da minha casa. Deixa eu te sentir na hora que eu estiver no meu serviço. Deixa eu sentir a tua presença me envolver. Deixa eu sentir o Senhor mexer com as minhas estruturas. Fica mais um pouquinho aqui comigo, Senhor. E aí vai acontecer. Jesus, ele só espera isso de mim e de você. Fica mais um pouquinho. Jesus, ele está aqui. Se você ainda não sentiu a presença dele, fala com ele, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Vem, Senhor, me envolve. Fica comigo, Senhor, mais um pouquinho. E aí Jesus, ele só espera o meu e o seu chamado, chamando para ficar com ele. E aqui vai dizer que aconteceu que estando com eles à mesa, e lhe deu e partiu o pão e abençoou. Imagina se para aqueles dois, o homem que estava com eles era um homem estranho. Ele pega o pão, ele abençoa e parte. Sabe o que eu fico pensando quando eu leio? Eu tenho imaginação meia longe, né? Eu fico pensando na cena, a cena daqueles dois homens lá sentados, cansados, talvez com fome. E Jesus lá, vamos abençoar esse pão. E ele abençoa, e quando ele parte, a Bíblia vai nos dizer que os olhos deles se abrem. Aleluia. E eles reconhecem que quem estava com eles o tempo todo era Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que foi morto por mim, por você, pela nossa geração, que ainda nem veio. Mas ele estava ali ressuscitado, e quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem. Aleluia. Eu fico pensando
quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Tem coisa que Jesus ele vai revelar a cada um de nós que é particular. Para mim, ele vai se manifestar de uma forma que só eu e ele sabem. Para a diaconisa Mônica, para a Vaninha, para cada um de nós é particular. E para aqueles discípulos foi no partir do pão. Sabe, eu e você precisamos ter intimidade com Jesus. Nós precisamos ter intimidade com Ele, para quando nós precisarmos, nós sempre precisamos, mas quando Jesus fizer aquela coisa que nos chama a atenção, eu preciso voltar para o meu quarto, eu preciso me ajoelhar, e eu preciso ouvir o que Ele tem para me falar. É intimidade que nos faz pular de alegria, é a intimidade que nos faz saltar, chorar, rir, abraçar, bater palma, é intimidade. Aleluia! É não ligar para quem está do lado, é intimidade. Quando eu tenho intimidade, por exemplo, com meu marido, é coisa minha e dele, da mesma maneira. Eu e Deus, é coisa que só eu e ele sabemos. É você levantar pela noite e escutar a voz do amado te falando: vem, filha, vem ficar comigo, vem cá, não tem uma coisa para te falar. É você levantar pela madrugada e sentir o toque, sentir o perfume do Senhor nos chamando para falar com Ele, para se dobrar a Ele, para saber o que Ele tem para nos revelar. Porque nós servimos um Deus vivo, um Deus verdadeiro. E nós temos que ter essa convicção que se eu estou afastado do caminho do Senhor e que se eu não sinto isso, eu preciso voltar. Regredir, voltar, sair do caminho onde eu estava e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso dessa intimidade que um dia eu já tive. Ah, Senhor, mas eu já fiz tanta coisa errada. Sabe, o Senhor sabe de tudo que nós fizemos. E o Senhor sabe de coisa que nem nós está lembrado, mas que nós fez, o Senhor Ele fala. Ele sabe. Mas por que então Ele nos ama? Porque Ele é Deus. Porque antes de eu amar Ele, Ele já me amou primeiro. Antes dele te amar, antes de você conhecer Ele, antes de você amar, Ele já te amava primeiro. Você é escolhida por Ele. Então deixa se dobrar, voltar ao primeiro amor. Sabe, parece que é tão difícil no comecinho. A gente vem pro culto, a gente sente a palavra do Senhor, a gente se entrega. Nossa, estou sentindo, é tão bom. Mas vai passando o tempo, a gente se acostuma e a presença do Senhor vai se perdendo na nossa vida. O primeiro amor vai se esfriando e quando a gente vê, tem só carvão, nem é fogo mais, é só carvão. Mas hoje o Senhor, Ele nos convida para reacender a chama. Hoje o Senhor, Ele nos convida a reacender aquilo que um dia Ele acendeu dentro de você. Hoje o Senhor, Ele nos convida a voltar a ter intimidade, a voltar a chamar Ele de paizinho, de pai, a acreditar nas promessas que Ele te fez, mesmo que ainda você não veja. Ele está aqui nessa noite. Se você pode, abra o seu coração, fale com Ele: Senhor, eu quero sentir novamente. Queima de novo Deus. E não se assuste se Ele resolver tirar algumas coisas de você. Não se assuste. Vai tirar, vai sair, mas coisas melhores vão entrar. Coisas que você vai falar: meu Deus, será que isso é para mim? Sim, é para você. Porque eis que faço coisas novas. Aleluia. Ele nos fala que Ele abre caminho aonde não tem caminho. É caminho no deserto, é caminho em rios de ermo. Ou seja, eu nunca vi um caminho no deserto, mas para você Jesus Ele abre. Jesus, Ele faz você passar no deserto, mas Ele abre um caminho para você. Glória a Deus. Que nessa noite você possa sentir o queimar do Senhor dentro do seu coração. Aleluia. Oportunidade em nome de Jesus.